o nosso convidado de hoje é um dos principais nomes quando falamos em avanço terapêutico de leishmaniose no Brasil. Ele esteve diretamente envolvido nos estudos que permitiram a liberação do milteforam como primeira droga liberada no Brasil para tratamento de leishmaniose e, recentemente, do Marboxleish, além de ser um dos pilares técnicos do Brasileish. Iniciativa que vem transformando a abordagem clínica da doença no país. Seja bem-vindo, Dr. Fábio Nogueira, ao nosso Leishcast. Boa noite, Tiago. Boa noite, ouvintes. E faz tempo que a gente está planejando, né, essa live, né, essa discussão aí que nós vamos ter, uma discussão muito produtiva, tenho certeza disso. E finalmente nós conseguimos, tá? Então é um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos lá, o que eu conseguir responder e contribuir, eu estou à disposição. Então tá, vamos lá. A primeira questão, Fábio, é em relação ao papel do Brasileish na mudança de paradigma em relação à leishmaniose. E é melhor do que tu, ninguém sabe, né, a dificuldade que se teve para trazer o tratamento para o Brasil e não só isso, né, para tirar aquele estigma de diagnosticou, eutanasiou. Qual que é a importância do Brasileish hoje para a informação geral no Brasil e como que o Brasileish se coloca nessa posição aí de trazer conteúdo, de trazer diretriz, especialmente na questão do tratamento para leish no Brasil? Bom, o Brasileish, né, é uma associação que já vem trabalhando há muito tempo, tanto no diagnóstico, na prevenção e no tratamento dos animais. O Brasileish, na verdade, ele foi fundado em 2011, tá? Mas nós, membros do Brasileish, nós estamos nessa luta aí desde 1998, tá? Então, o Vitor, eu acho que teve aqui com vocês também, né? O Vitor foi o pioneiro, né, com relação ao tratamento. Ele e a Anclivepa Minas, eles trouxeram a professora Guadalupe Miró em 1998, e aí foi a primeira abordagem com relação ao tratamento e despertou nos médicos veterinários a importância de conhecer, né? A gente tem uma doença que é a mesma que tem aqui, que tem no velho mundo. Nós temos, talvez, naquela época, poucos exames laboratoriais, mas a gente tinha uma conduta um pouco distorcida com relação à prevenção e o destino desses animais que eram diagnosticados. E, com isso, a gente começou uma intensa batalha, primeiro o Vitor, professor Manfredo também, o Sidney, infelizmente os dois não estão mais presentes aqui com a gente. E aí, né, a necessidade, depois eu também vim contribuir para o grupo, fui para Barcelona também, fiquei lá um tempo para acompanhar os tratamentos dos animais, enfim, e aí esse movimento foi criando força, e em 2011 nós sentamos e realmente falamos assim, precisamos agora juntar os nossos conhecimentos, as nossas forças, e fazer esse grupo de estudos e tentar contribuir com todos os colegas, né? Durante todo esse tempo, a doença se expandiu, tá? Chegou até aí no Rio Grande do Sul, até então, naquela época, não tinha casos, e aí dessa necessidade de hoje, tá? Então, a gente tem uma realidade diferente daquela época. Hoje a gente consegue, né? Eu consigo estar presente hoje aí em Porto Alegre com vocês, tá? Eu consigo estar presente em vários estados ao mesmo tempo, tá? E que naquela época já era um pouco mais difícil, tá? E aí, com isso, a gente foi expandindo. E hoje, qual que é o nosso papel? O nosso papel é tentar trazer os colegas para a gente falar a mesma língua, tá? Então, para a gente tentar chegar ao mesmo diagnóstico, utilizar os mesmos métodos de controle, utilizar os tratamentos disponíveis, tá?
e com isso a gente faz diversas palestras, cursos no Brasil e também as nossas diretrizes, tá? E sem falar do nosso simpósio internacional, né, que o Tiago aí tá todo ano, ele está presente, e esse simpósio internacional que a gente faz uma vez por ano. Então, a importância do Brasileixo é muito grande, tá? Principalmente para levar conhecimento, tá? E discutir com os colegas, né? Hoje a gente tem vários colegas do Brasil todo, né, que dominam muito bem a leishmaniose e, assim, é muito gratificante quando um colega traz assim, ó, eu usei tal medicamento e foi muito legal, contribuiu bastante com o meu diagnóstico, com o meu tratamento, e aí a gente passa também a pesquisar e ver, né? Então, esses dias o Vitor me mandou, tá, uma terapia chinesa que o pessoal está usando para epistaxis, principalmente em cães com leishmaniose, e aí a gente vai aprendendo, tá? Então, a gente só não leva conhecimento, não é só assim, a gente também adquire conhecimento com vários colegas do Brasil. E vai ensinando e vai aprendendo, né? E a leishmaniose tem muito disso, ainda tem muita coisa a evoluir, muita coisa a crescer, né, Fábio? E assim, você que trabalha com leishmaniose também, você sabe como é desafiador, tá? É verdade. Então, só para contar rapidamente um caso, né? E eu sempre brinco com os meus alunos que a leishmaniose tem cheiro, tá? Porque às vezes eu cheiro leishmaniose no animal, porque às vezes esse paciente de hoje, ele chegou, o relato da tutora é que ele tinha uma unha, tá? Uma unha que estava quebradiça, oca, tá? E começou a sangrar, tá? Então, somente o relato era esse, não tinha mais nada no animal. E aí eu olhei para a cara do cachorro e falei assim, eu falei que tem cheiro, mas é brincadeira, sim, tá? Sim, claro. Mas eu olhei para a cara do cachorro e falei assim, caramba, esse cachorro eu acho que é positivo para leishmaniose. E aí eu fui fazer os exames e não era positivo, tá? Então, a leishmaniose é desafiadora porque ela se esconde, tá? Então, às vezes, o animal chega totalmente assintomático. Mas aí a gente começa a ver os exames dele, uma trombocitopenia, essa unha oca, o linfonodo um pouquinho reativo, e aí a gente vai buscar. E aí não é só que tem cheiro, né, Fábio? É que existem muitos casos, né? Muitos casos subdiagnosticados, muitos casos que aparentemente para o tutor não são sintomáticos, mas que a gente, na visão do veterinário mais detalhada, né, acaba aparecendo. E o curioso é que esse animal, acho que um mês atrás, fez o teste rápido e tinha dado negativo, tá? Então, é por isso que é importante você sentar com o tutor e explicar tudo para ele, porque senão o tutor pode falar assim, não, isso tudo para o Fábio é leishmaniose, entendeu? É verdade. Então, eu já ouvi isso também. Explicar para ele e falar assim, nós temos milhares de formas de diagnosticar a leishmaniose e todas as formas podem ter falso positivo e falso negativo, tá? No seu animal, eu fiz a punção, eu olhei o parasita, eu encontrei o parasita, então não tem o falso positivo, tá? Então, é bem desafiador. É a nossa luta diária, né? Ela se esconde, ela às vezes faz uma punção de medula, ela não tá na medula. Às vezes faz uma punção de linfonodo, não tá no linfonodo, tá no baço, tá no... sei lá, ele pode estar em qualquer fluido, né? E aí isso desafia a gente porque, né, é custo pro tutor, né? E tu tem que explicar o porquê que dá aqui e não dá ali. É complicado. E... Fábio, eu vi, ultimamente eu tenho visto ali, eu acompanho sempre, né, o teu trabalho, do Vitor, eu vi que vocês estão montando novas diretrizes de estadiamento do Brasileixo. Eu sei que não dá para adiantar muita coisa ainda, porque não está pronta, mas o que tu pode nos adiantar assim, de novidade? O que vem por aí de novidade na questão das diretrizes de estadiamento do Brasileixo? Então, Tiago, com relação às diretrizes, a gente sempre tentou seguir as diretrizes do Leishvet, tá? Que é o grupo europeu do Velho Mundo e que tem a sua realidade, tá? E aqui no Brasil, lá tem as condutas, né? Que são as condutas regulatórias do Ministério, da agricultura lá, da segurança nacional, enfim,
cada país tem uma legislação. E aqui no Brasil a gente tem outra realidade, tá? Então, nas primeiras diretrizes, nós entendemos, né, a nossa realidade e classificamos os animais, né, em estágio 1, 2, 3, 4 e 5 da doença, tá? Sendo que o estágio 1 seria aquele animal assintomático, aquele animal sem alteração laboratorial. Quando eu digo assintomático, eu digo também sem alteração laboratorial, tá? Sem Então, anemia, porque assim. às vezes o animal não tem nenhuma manifestação clínica presente, mas ele tem alguma alteração laboratorial, seja uma anemia, uma trombocitopenia, ou uma alteração de proteinograma, enfim, tá? Mas, para a saúde pública, um animal com título de 1/40, tá? Então, esse animal a gente teria que fazer alguma coisa com eles, né? Então, seria uma conduta para assim, ou encolerar, enfim. E agora nós estamos acrescentando mais um estágio, tá? Então, seria o estágio 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Onde os 4, 5, 6 são animais que já se encontram, pelo menos com alguma alteração presente de alteração renal, tá? E o estágio 1, que continua o mesmo, tá? Mas o estágio 2, né, que anteriormente a gente tinha que ter uma conduta um pouco... se encontrou o parasita, vamos tratar, tá? Vamos tratar com drogas leishmanicidas, enfim, tá? Mas a gente, hoje, né, então o consenso não é aqui do Brasil, não. Eu estou lançando um novo medicamento, né, que depois nós vamos falar, que é o Marbox Leish, tá? E a gente tem encontrado também vários colegas perguntando, né, da resistência, tá? Assim como a resistência da miltefosina, tá? Então, lá também é uma grande preocupação a resistência, tá? A resistência lá, eles têm o antimoniato, eles têm a miltefosina, mas é uma preocupação presente deles também, tá? E lá, uma vez a gente discutindo, eles falam assim, eu tenho que tratar o cão, quando a gente fala, eu vou tratar o seu animal, eu tenho que tratar uma doença, eu tenho que tratar alguma coisa. Eu não posso tratar um título sorológico apenas, um animal que tenha um título que seja 640, mas não tem alteração laboratorial, não tem alteração clínica, tá? Será que eu preciso utilizar essa miltefosina ou a marbofloxacina? Tá? Então, é isso que eles estão, né, preocupados lá, tá? E nós aqui também, tá? Então, a gente não pode gastar cartucho, gastar carta na manga para não tratar uma doença, tá? Tratar um resultado, tá? Então, é mais ou menos nesse caminho que nós vamos seguir. Tá, e aí vocês desmembraram lá o estágio 3B para estágio 4, no caso? Isso, exatamente. É Tá, bem nessa linha. tá, não, entendi. Entendi. Mas ainda com a linha de tratar quem tem prova parasitológica positiva. Sim, sim. Tá, mesmo que não tenha alteração laboratorial, clínica laboratorial. Isso. Tá. Vamos além. A gente, né, sabe que, né, tu é o pai do Milteforan aí no Brasil e é o pai do Marbox Leish, né? Recentemente foi lançado porque vocês testaram aí, né, no hospital, enfim. Milteforan é a mesma coisa lá, né, em meados de 2015, 16, acredito, né? Que ocorreram, né, os testes. Enfim, como que tu coloca... Porque assim, a gente recebe frequentemente essas perguntas, né? O Marbox substitui o Milteforan, ele é leishmanicida, ele não é. Como que tu encaixaria, sendo o pai dessas duas crianças aí, né? Como que tu encaixaria esses dois medicamentos no tratamento e no estadiamento do brasileiro? Bom, vamos colocar o Milteforan, tá? Então, em 2008, quando nós começamos os estudos, começamos a discutir os estudos, né, na Virbac, e eu lembro na época que era o Clóvis, né, o Clóvis que era o gerente geral da América, a Virbac, e foi o Clóvis que comprou essa ideia.
e junto com o Valdir também, tá? Então, eles falaram, não, nós vamos trazer a miltefosina que tem na Europa, nós vamos trazer para o Brasil, tá? E eu lembro que foi uma discussão, porque, não, mas como? É proibido, você vai tentar trazer um fármaco que é proibido aqui no Brasil, tá? Porque a proibição ocorreu em 2008 da anfotericina B, tá? E, se eu não me recordo, em 2004 do tratamento em geral, né? 2007, eu acho, tá? E aí, não, como assim? E aí nós começamos eles me procuraram e, não, vamos fazer um estudo, e aí nós começamos a montar esse estudo, enfim. E aí, esse estudo foi bem sucedido, né? Nós tivemos alguns resultados, assim, fantásticos, né? Porque eu lembro que, na época, o Ministério da Saúde e o Ministério da Agricultura e o Conselho Federal, que também era contra a gente, tá? E aí ele falou assim, não, tudo bem, o cão melhora clinicamente, o animal ele melhora laboratorialmente, ele fica bem, o proprietário fica feliz, o veterinário fica feliz, mas nós, a saúde pública, não ficamos felizes porque o animal continua transmitindo. Né? O dia que vocês provarem que que tem uma redução da carga parasitária e, consequentemente, uma redução ou bloqueio da transmissão, a gente libera. E foi bem nessa linha que a gente conseguiu liberar o tratamento, né? Porque nós mostramos que reduzia a carga parasitária, principalmente em medula óssea e pele, e ocorria também uma diminuição, né, da transmissão. E aí pronto, aí liberou e seguimos, né, com o tratamento dos cães, né? A gente vê vários animais que responderam muito bem e respondem muito bem até hoje, tá? Mas a gente tem também alguns problemas com relação a cães que não respondem. Eu tenho certeza que você deve pegar cão que tomou milteforam e não respondeu, tá? E não é o produto, tá? Então, não é o produto em si que não funciona, vamos parar de usar, o custo não condiz, enfim, tá? É mais uma particularidade do animal mesmo, tá? Do processo imunológico dele com relação à doença. Então, posto isso, a gente precisa de novos fármacos, tá? Então, a gente precisa de novos fármacos para complementar o tratamento. Tá? O tratamento da leishmaniose é multimodal, tá? Então, não existe, eu vou dar só o milteforam, eu vou dar só o alopurinol, eu vou dar só o marboxylate, não funciona assim, tá? E aí, depois disso, foram surgindo alguns trabalhos com a marbofloxacina, tá? Então, primeiro, foram uns 3 trabalhos in vitro, tá? 2 trabalhos in vitro, e Pineda, tá? Fez um trabalho in vivo de cães com doença renal, tá? Então, cães com alteração, com leishmaniose e doença renal. O professor Leucio também trabalha com a marbofloxacina, tá? E aí, né, a gente ficou com aquele lá, mas será, e aí, a marbofloxacina é uma medicação leishmanicida, é uma medicação leishmaniostática, ela ajuda imunologicamente esses animais, como que vai funcionar isso daí, tá? E aí, eu junto com o pessoal da Seva, né, vamos fazer um estudo com a marbofloxacina, tá? E aí eles prepararam um produto, né? E eu como pesquisador, a gente recebe o produto e a gente testa, tá? Então, normalmente é cego o estudo. Então, eu montei 2 grupos, né? Um grupo com o milteforam, que é o fármaco disponível, e o outro grupo com o marboxylate, tá? E aí, os 2 grupos, nós trabalhamos com 66 animais, né, 33 em cada um, e fizemos, assim, além dos métodos de diagnóstico do milteforam, métodos de monitoramento do estudo do milteforam, nós complementamos, né, aquelas lacunas que nós não conseguimos responder na época, nós complementamos.
E aí, o resultado foi muito similar, tá? Então, tanto do Marbox Leite quanto do Milteforam, tá? E aí, o que eu sempre falo, tá? Então, o Marbox Leite, ele não veio para competir com o Milteforam, tá? Eu uso muito Milteforam ainda, tá? Eu uso bastante Marbox Leite, tá? Então, eu particularmente uso os dois, tá? E eu acho que o colega não deve pensar assim, ó, eu vou usar ou o Milteforam ou o Marbox Leite, tá? A gente vai. Tem algumas situações que eu uso o Marbox Leite, tem outras situações que eu uso o Milteforam. E assim, tem algumas situações que eu uso os dois, tá? Então, dependendo do animal, dependendo do tutor, eu sempre coloco para ele, tá? A importância, né? E, se possível, utilizar os dois em conjunto, tá? Eu tenho visto alguns trabalhos, e o de Pineda também, e eu tenho usado, tá, nesse propósito, em cães com doença renal, já leishmaniose doença renal. O estudo de Pineda demonstrou isso. Tá? Agora também vai ser lançado não é diretriz, né, um consenso de leishmaniose, onde eles falam também da importância da Marbo, né, da marbofloxacina. Lá eles não têm o marboxilate, principalmente para cães em doença renal. Tá? Então, eu tenho experiência aqui, eu tenho pego cães assim, com alteração renal importantíssima, tá? Aqueles cães que realmente a gente ficava assim, não, ele não vai resistir, tá? E hoje ele está super bem, tá? Então eu tenho usado os dois, né? Eu também, eu tenho parecido o que tu tem me relatado, o que tá me relatando é o que eu tenho visto aqui. É bem isso aí. Não acho que não substitui, mas eu acho que ele colabora bem assim no tratamento. É. E assim, além das. A gente sabe, né, que o leishmanicida é um braço do tratamento, é um pilar do tratamento importante, mas não é tudo, né? O que mais que tu realçaria, assim, o que mais que tu indicaria, sei lá, em termos de imunomodulação, por exemplo, né? O que de mais recente tem aí de utilização? O que vocês utilizam aí na tua realidade? Então, leishmaniostático é o alopurinol, tá? Não tem, tá? Não tem outro fármaco melhor. Mas a gente tem um grande problema dos cálculos, tá? Eu acho que, não sei se a tua realidade aí, do Vitor, eu acredito que está bem próxima da minha também, mas eu tenho pego um aumento do número de casos de cães com urólitos de xantina com alopurinol, tá? Então, eu acho que há uns 10 anos atrás eu não pegava tantos cães, né? E assim, não é o aumento do tempo de utilização, não. É cães que com 3, 4 meses já têm urólitos. É. Até com subdose eu tenho pego. Até com subdose de alopurinol receitada por outros colegas. Os caras diminuem a dose para tentar diminuir a incidência e continua formando, né? Então é o alopurinol, tá? A gente tem o Impromune lá fora, né? E lá fora eles estão substituindo o alopurinol pelo Impromune quando tem urólise de xantina, mas quando não tem ainda, o alopurinol é o de eleição. E na imunomodulação, a gente tem estudos, né, baseados em evidência científica mesmo da utilização do domperidona, isso também não se discute. E o que eu tenho visto, tá, é um crescente dos imunonutrientes, tá? Então, os imunonutrientes que podem auxiliar, tá? E aí eu destaco o zinco, a espirulina, que mais? A imipramina também, que não é um imunonutriente, mas eu vejo também com destaque. E os beta-glucanas, né? As beta-glucanas, né, que a gente também tem utilizado, certo? Bom, aí tem com relação aos imunoterápicos, tá? Eu acho que daqui para frente os laboratórios deveriam pensar com atenção na produção de imunoterápicos, tá? Eu acho que a gente tinha a Leishitec,
e a gente utilizava bastante com sucesso, né? Então a vacina, não sei se você utilizava a vacina em dose Muito, dupla. muito. Usava bastante. Você utilizava, Tiago? Usava. A Leitec usei bastante. Em dose dupla, né? Sim, para tratamento. Mais para tratamento do que para prevenção. Então a gente tinha a Leitec, tá? Em dose dupla. E eu acho que os laboratórios estão caminhando, estão colocando uma visão para frente aí da utilização desses imunoterápicos, tá? Eu não tenho experiência com a vacina, qual que é? É Devax. a de Foz do Iguaçu lá, Devax. a Devax, né? Ah. Eu, particularmente, eu não tenho experiência, né? O Vitor parece que ele estava fazendo um estudo, acho que não sei se é a Romeica, mas eu acho que precisa estudar, eu acho que precisa randomizar, fazer um estudo cego, um estudo sério e colocar no ministério, tá? Eu acho que é isso que falta, né? Eu vejo relatos de várias pessoas que usam e falam que melhora, tá? Mas eu não tenho essa experiência, então eu não posso falar, tá? Assim, eu fico só com um pouco de receio, né, de usar um produto que não está registrado, tá? Por quê? Porque se acontece alguma coisa, a primeira coisa, né, o tutor vai vir em cima da gente, tá? Ou documentar tudo certinho, né? Não sei. Eu fico só com um pouco de receio, porque não está registrado. Mas eu acho que o laboratório já faz um tempo que ele está tá aí no mercado, né, comercializando. Eu acho que ele tá. Então eu já usei bastante, posso dizer que usei bastante ajuda, não é a solução dos problemas. Assim como a gente fala do Marbox, do Milteforam, ele também é uma ferramenta que pode auxiliar, mas não é a solução dos problemas, né? E parece que já tem uma negociação com o laboratório, enfim, talvez o negócio venha. Eu acho que ele deve estar em discussão e tomara que registre, né? E aí libere no mercado todo, né? Para a gente fazer o uso de forma, não vou falar legal, porque eu acho que não sei como que funciona isso, tá? Mas eu só fico com receio, então por isso que eu não uso, tá? Certo. E em relação à prevenção, o que que tu traz de novidades para nós? O que que tu acha que vai vir de prevenção aí? Tu acha não? O que tu vê que tu tá testando para nós aí? A prevenção, eu acho que a gente está caminhando bem, tá? E outra, tá? Lá na Europa, eles foram os pioneiros no tratamento, tá? Mas hoje a gente já passou eles há muito tempo, tá? Com relação a formas de diagnóstico, pesquisa, prevenção, a gente, assim, tá trabalhando muito mais que eles, tá? Com relação a isso. Eles têm a importância de ter o antimoniato, lá, o glucantime, o milteforam, mas aqui a gente tem trabalhado um pouco com mais pesquisas, né? Com relação à prevenção, a gente tem várias formas de prevenir, né? Então, a primeira coisa é tentar evitar que o flebotomínio pouse no animal, tá? E aí infectar, né? Que infecte o animal, tá? Então, para isso, a gente tem as coleiras repelentes, né? A gente tem as pipetas, tá? Então, que são produtos que funcionam como coleiras repelentes, tá? Então, o flebotomínio pousa no animal, ele já tem um efeito repelente e ele voa e não consegue ingerir o sangue ou picar ou infectar o animal, tá? E para isso, o Ministério da Saúde exigiu que façam os laboratórios, né? Nós temos 4 coleiras, né? Hoje, para cães, a gente tem 3 coleiras. O Ministério exigiu que se fizesse estudos que comprovem a sua eficácia. E para isso eles fizeram umas diretrizes, né? Que a pesquisa tem que seguir, tá? Então, número de flebotomínios, tempo de exposição, o número de animais, como que é realizada a exposição, se é em tendas ou se é em locais abertos, enfim, tá? Eles exigem que siga todas essas diretrizes.
Então, os laboratórios eles estão correndo atrás para apresentar esses estudos, né? O Ministério da Saúde, da Agricultura, na verdade, é um grupo técnico de leishmaniose que é formado por vários profissionais do Ministério, né? Da Saúde, da Agricultura, do Conselho Federal, e aí que se comprove essa eficácia, porque quando as coleiras foram liberadas no Brasil, foram feitos com estudos com cães da Itália, da França, enfim. E aí eles querem que faça o estudo aqui, tá? Então, eu fiz estudo para 2 laboratórios, tá? Então, esses estudos foram apresentados já para o Ministério e, assim, eu particularmente virei mais fã ainda das coleiras, tá? Depois desses estudos, porque realmente funciona, tá? Então, funciona muito bem, com uma eficácia assim, repelente muito alta, tá? Com 4 meses, 5 meses a 6 meses, com uma eficácia boa, tá? Então eu vejo que elas funcionam mesmo, porque eu testei em loco mesmo, né? E aí, depois, a gente tem produtos inseticidas, tá? Que ajuda no controle, né? Na diminuição dos flebotomínios. Então, se o flebotomínio conseguir picar o animal e ingerir o sangue, ele tem que morrer, tá? E nessa linha a gente tem as coleiras também, só que o efeito inseticida ele vai diminuindo com o tempo, tá? E agora a gente tem as isoxazolinas, que são os comprimidos, tá? Então, também a gente tem os comprimidos com efeito inseticida, tá? Eu tenho trabalhado também com alguns comprimidos estou fazendo estudo com comprimido como efeito inseticida, e a gente viu o lançamento agora de um produto, né, para pulga, carrapato, e tomara a Deus que funciona também para flebotomínio, tá? Que se aplica uma medicação e dure 1 ano, tá? Então, seria o melhor das possibilidades. Seria excelente, né, que o Bravecto fizesse esse trabalho aí e nos deixasse tranquilo por 1 ano, né, Exatamente. E a gente tem, se a gente não consegue evitar que o flebotomínio pouse e não pique o animal, ou que ele pique o animal, a gente tinha as vacinas, tá? Então, as vacinas, ela não evita que o flebotomínio pouse no animal e infecte o animal, mas as vacinas estimulavam uma resposta imunológica mais competente, né? Uma imunidade celular maior, e aí fazer com que os animais não adoecessem e muitas vezes eliminasse a doença, tá? Em 2004, eu tive o prazer de participar dos estudos também da Leishmune, tá? Inclusive, hoje eu estava conversando com a Clarice Palatinic, que é a pesquisadora da Leishmune, que é do Rio, ela me ligou para fazer um estudo também. E aí e aí eu lembrei, eu falei assim, nossa, quanto tempo, né? E infelizmente a Leishmune ela saiu do mercado, tá? Eu acho que a Leishmune foi a primeira vacina, tá? Ela não saiu do mercado por falta de eficácia, tá? Ela saiu no mercado porque ela foi a primeira. A discussão era muito intensa com relação à briga de tratamento ou não, tá? Eu lembro que no lançamento que eu fiz em Araçatuba, no lançamento da Leishmune, que nós fizemos vários lançamentos no Brasil, mas eu lembro que foi uma discussão muito grande, porque na época a gente tinha poucos exames laboratoriais, e o cão que era vacinado, se fizesse o ELISA anti-FML, tá? Esse animal ficava positivo. E aí a saúde pública, mas como vai confundir todo o cão positivo com o cão vacinado? Como que nós vamos fazer para eliminar esses cães? Então, um animal vacinado eu posso levar e matar, e aí os donos não queriam. Então, uma discussão muito grande. E aí, em 2007, nós tivemos o lançamento da Leishtec, que utiliza um outro antígeno, tá? E aí também, né? Então, a gente utilizava tanto como imunoterápico como um preventivo. E aí, infelizmente, há 1 ano, 2 anos atrás, 2 anos, né? 2 anos.
Quando que foi suspensa? Maio de 23. Maio de 23. Isso, em maio de 2023, ela foi suspensa temporariamente e a gente está trabalhando aí para voltar. Ótimo, muito bom. E assim, aí em relação a comportamento dos veterinários, né? A gente vê que muito veterinário ainda tem receio de tratar, muitas vezes por falta de domínio técnico, né? Um medo de, sei lá, de alguma coisa, porque tem algumas regiões do Brasil ainda que botam um terror, literalmente, na questão do tratamento, né? E como é que tu enxerga, assim, o papel do profissional? Eu sei que tu também trabalha com educação em veterinária, trabalha formando veterinários. Como é que se coloca isso na cabeça do veterinário, da importância de encarar isso como uma doença tratável e de um problema de saúde única? Como é que a gente forma essa gente toda aí? Eu acho que, assim, vem melhorando bastante. Eu acho que os profissionais, eles vêm se capacitando. Hoje, assim, é muito raro você ver um colega falar assim, não, tem que matar o cachorro com leishmaniose. É muito raro, tá? Coisa que antigamente, nossa, né, brigamos muito com o Conselho Federal de Medicina Veterinária. Eu lembro que o Conselho de São Paulo quis me processar, falou que eu não poderia fazer apologia às drogas, que eu estava dando palestra e estimulando os veterinários a tratar os cães. Isso foi em 2006, eu acho. E o título da minha palestra era Tratamento da Leishmaniose sob o ponto de vista europeu, tá? E aí foi muito desgastante, tá? Então, mas hoje a gente vive uma outra realidade. Eu acho que os médicos veterinários se capacitaram, eles entendem bem, tá? Agora, tem colegas, eu lembro que uma vez eu estava em Dourados, eu conto porque é uma coisa que chamou muita atenção, tá? E eu estava falando da Leishmune na época, né, em Campo Grande, o Isoel, que era o El da distribuidora, lá me levou para falar para os veterinários. E Dourados hoje está lotado de leishmaniose. E aí um veterinário, eu falei da importância que tem que explicar sobre a vacina, explicar sobre a doença, que assim, tem que perder pelo menos 1 hora, tá? Com um tutor na sala, explicar sobre os exames, né? Eu gosto de ter na minha sala as diretrizes do Brasileiro, então eu abro e mostro para o tutor e entrego para ele. Eu tenho na minha sala também os flebotomínios, tá? Então, os flebotomínios eu mostro, ó, esse flebotomínio aqui é isso que causou estrago no seu cão. Então, você fica atento para ver se mostra o ciclo do flebotomínio, enfim. E aí eu lembro que um veterinário levantou a mão e falou, Fábio, eu não vou tratar, não. Não vou. Você acha que eu vou perder 1 hora da minha consulta para explicar tudo isso? Não. Vou indicar para outro colega aí, outro que faz. Eu quero paz na minha vida, eu quero vacinar, quero pegar aqueles casinhos de dermato, resolver e acabou, tá? Então, eu acho que hoje mudou essa visão, né? Mas tem colegas que não querem tratar isso. Aí é a opção do veterinário, mas a gente sabe que, né, que o cara já indicando já é uma grande coisa, né? Indicando para outro colega, né? Já é uma grande vitória. Eu acho que isso também, né? Porque se o médico veterinário fala assim, não tem tratamento, tem que matar o seu cão. E aí o tutor sacrifica, tá, o animal. E ele chega em casa e vê que existem 2 remédios para tratar os cães. Tem profissionais que tratam. Aí ele vai falar assim, não, mas peraí, você mandou matar o meu animal e falou que não tinha tratamento. Então, hoje os veterinários têm medo de fazer isso, tá? E aí eu acho que tem que ter medo mesmo, né? Porque hoje ele vai ser processado. Se ele não, ninguém está falando para ele querer tratar, mas ele tem que, se ele não quer tratar, ele tem que indicar para outro colega. E assim, para finalizar, assim, o que tu acha que aonde que o tratamento que foi que tu, né, vocês, eu digo vocês, né, do Brasileiro, brigaram por tantos anos e ainda seguem brigando, né, por novas descobertas, enfim. Aonde que o tratamento entra em contato com a questão da saúde pública, onde que eles se cruzam,
Onde que a gente pode entrar? Eu digo, não que o tratamento vai ser uma ferramenta de controle de saúde, né? Não. Mas aonde que esse conhecimento se cruza e aonde que a gente pode... E como que seria o papel do médico veterinário nessa função? Não só do tratado, identificar sintomas, mas levar conhecimento para diminuírem os casos, especialmente nos humanos, né? Que esse eu acho que é o foco maior, né? Hoje a gente tem uma relação muito boa com o pessoal do Ministério da Saúde, da Agricultura, do Conselho, tá? E hoje a gente trabalha em conjunto, tá? E isso é muito importante, tá? É importante porque todo esse sistema, o Conselho, o Ministério, o grupo técnico, eles não conseguem atingir todas essas pessoas, né, mesmo tendo as UVZs em várias cidades, eles não conseguem atingir. Então, eles precisam do médico veterinário. E a gente também precisa deles, né, de orientação, enfim. E aí o que a gente percebe, né, é que até eles, né, hoje eles preconizam, né, a utilização das coleiras e vem tendo vários estudos mostrando a importância das coleiras, da distribuição das coleiras pelos municípios, com redução da prevalência humana e canina, tá? E eles também indicam, tá? Ou não, o tratamento dos animais, tá? Então, essa proximidade que a gente tem com as UVZs, a gente consegue dar importância para a doença, tá? Importância para o tutor, tá? Então, a gente sabe que o Brasil é um país que tem, sim, várias realidades culturais, socioeconômicas, e a gente sabe que algumas vezes, né, a gente fala aqui, você fala, o Vitor fala, o Paulo também, a Romeica, o Leucio, o Felipe, a gente fala da importância dos exames, do PCR, enfim, mas a gente não consegue atingir todos os colegas, né? Tem colegas que não conseguem fazer alguns exames, tá? Então, a gente tem que tentar proporcionar para o médico veterinário algo simples, tá? Então, algo simples que ele consiga executar, mas colocar na cabeça dele da importância da prevenção, tá? Então, a gente, né, colocando isso, né, da importância dessa prevenção, consequentemente, a gente está cuidando da saúde pública, né? Então, eu acho que essa proximidade está sendo importante por causa desse contato de uma maior prevenção para todos os tutores do Brasil, né? E só mais uma para fechar, Fábio. O que eu vejo assim? Aqui eu tô em Porto Alegre, mas estou na divisa entre, sei lá, 3 ou 4 municípios, né? E eu tenho por hábito notificar todos os meus casos, né, para as vigilâncias, para os centros zoonoses dos municípios. Só que eu vejo a dificuldade que eu tenho aqui é que cada município, e eu estou numa região pequena aqui, na Grande Porto Alegre, cada município tem uma maneira de receber essa notificação. Como que tu acha que a gente poderia fazer um plano nacional para organizar isso aí? E qual que é a importância que tu vê na notificação para a confecção de novas políticas públicas aí de prevenção? A notificação da leishmaniose também é uma pergunta que eu sempre escuto, né? É obrigatória ou não? Né? E o que eu respondo a notificação é obrigatória quando tem o primeiro caso da cidade, da região, aí ela é obrigatória, tá? Mas depois que essa cidade ela se torna endêmica mesmo, tá? A gente não consegue mais notificar. Eu aqui em Andradina, não tem como eu ligar 10 vezes por dia, cada paciente novo que eu atendo aqui, tá? Eu ligar para a UVZ e falar assim, atendi mais um. Ele vai olhar, vai pegar no telefone e falar assim, mas para de me ligar, porque eu já sei. Não, ok, mas e se eles souberem que... Se perguntar para a Prefeitura de Andradina hoje, quantos casos de cães, qual o percentual de casos de cães hoje positivos? Eles sabem através do censo, tá? Então, aqui em Andradina tem 12 mil cães, aqui tem 22%, então a gente sabe mais ou menos que é isso, tá?
Mas isso daí mudou também, tá? Porque antigamente a gente tinha uma subnotificação, porque tinha muitos. Antigamente todo mundo tinha pavor da carrocinha. Ela andava, entrava na rua, todo mundo escondia os cães, tá? Ou levava para. Eu acho que isso que acabou disseminando, né, a doença. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem uma rodovia, Marechal Rondon, que cruza todo o estado de São Paulo. E a gente percebe a evolução da doença baseado nessa rodovia, né? Todas as cidades circunvizinhas da rodovia, todos têm casos de leishmaniose, tá? E aí as pessoas levavam os cães, escondiam, não vai matar meu cachorro, e aí, tá? Hoje não mais, tá? Então, a gente tinha aquela subnotificação, tá? E hoje a gente não notifica, mas uma importância que eu dou seria assim, todo ano a UVZ ligar para os médicos veterinários e falar assim, quantos animais vocês atenderam durante o ano? Você tem... Ou já ver com os veterinários, nós vamos começar a fazer o censo aqui na cidade, mas eu preciso também que vocês relatem os casos positivos, tá? Porque hoje não é mais proibido tratar o cão. Tá certo. A gente tem notificação compulsória aqui. Obrigado. Só não tem todos. A gente já tem um padrão aqui, né? Eu já passo para a secretária direto, notifica o fulano. Ela já sabe o exame ali, que eu já tenho o exame no cadastro ali. E aí eles ligam para saber se tá... Aí que tá. Não fazem isso, porque a maioria dos veterinários não faz essa notificação. Né? No município que eu tinha o hospital até janeiro, nós fechamos o hospital depois de 20 anos, eu era o único que fazia, até fizemos reunião 2 anos seguidos ali com a Secretaria da Saúde, e eles disseram, vocês são os únicos que notificam os casos de leishmania, de esporo, tudo que tem aqui. E aí eles pediam, né, que fizesse. O problema é que cada município tinha um sistema diferente. Então, se eu atendo gente de 3, 4 municípios diferentes, 5, 6, aqui só no presencial aqui, eu já tenho uma dificuldade grande em notificar. E aí, assim, o que as autoridades falavam é que para fazer qualquer tipo de política pública de prevenção, precisaria que fosse feita que tivesse um número, né, para poder, sei lá, comprovar que o município tinha um número grande de casos, né? Talvez não seja a realidade de vocês, que já tem uma quantidade muito grande, né? Aqui é uma coisa que não é tão antiga quanto é para vocês e a realidade, por exemplo, de outros estados do Brasil, como Minas Gerais, sei lá, Nordeste, né? Mas aqui é compulsório, aqui é obrigatório. Só que as pessoas não fazem ainda, né? Ainda tem dificuldade. Né, o Paulo Abílio, você conhece? Conheço, O Paulo Abílio, ele fez um sistema, eu acho que ele apresentou no Brasileiro. Sim. Uhum. Eu acho que isso aí tem uma ferramenta importante, né? Se a gente conseguir que ela seja aplicada em todo o Brasil, porque realmente nós perguntar hoje, tá? O Felipe já conversou com você aqui? Não, ainda não. Então, o Felipe, ele tem uma estimativa, alguns dados epidemiológicos para saber quantos cães nós temos no Brasil positivos, tá? Mas realmente a gente não sabe mesmo. O que eu vejo de importância, talvez, é que, bom, como tu mesmo fala, né? Se tem uma proporção de 1 para 200 humanos, se eu tenho, sei lá, 1000 casos aqui e não tem nenhum caso humano, é porque teoricamente está sendo subdiagnosticado, né? E aí esse é um dos problemas que a gente vê, porque realmente os casos humanos têm sintomas bem inespecíficos, e isso é isso que eu tenho medo, entendeu? Daqui a pouco, né, estourar uma epidemia daqui a pouco maior. A gente sabe que em humanos a evolução da doença é mais lenta, né? Não é tão rápida, mas é um risco que se corre, né? Mas é isso, então. Então tá, te agradeço muito aí pela participação, sem palavras aí por esse bate-papo aí, aprendo muito sempre quando falo contigo, tá? E que possa vir aqui mais vezes aqui também no Sul e fazer esse encontro aí presencial também, né? Quando vier para cá, pega um dia a mais aí e vem fazer uma visita para nós aí. Não, pode deixar. E eu quero ir aí conhecer teu hospital, quero conhecer teu trabalho aí também. Quando for a São Paulo, eu vou ver se dá uma. Quando você viver em São Paulo, você me dá um toque que. Se bem que eu tô a 630 quilômetros. É mais fácil eu ir a Campo Grande do que. Aqui é Três Lagoas, né? Três Lagoas
mais próximo. Então, eu agradeço ao Dr. Fábio Nogueira pela presença do nosso LeixCast hoje à noite. Foi de um conhecimento muito rico para nós, para nossos ouvintes, nossos seguidores, e que a gente possa fazer mais encontros desses. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez. Eu que agradeço, e sempre que precisar, pode contar com a gente. Todos os médicos veterinários que seguem a gente na rede social, no Dr. Leishmaniose, a rede, e o Thiago aí, parceiro nosso também, tá? E sempre que precisar, é só mandar uma pergunta aí que a gente tenta responder para vocês, tá bom? Legal. Valeu! Se você gostou do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever no nosso canal, deixa o like lá, ativa o sininho, comenta os nossos vídeos e não esquece de compartilhar o nosso conteúdo para que a gente possa continuar produzindo conteúdo de qualidade para trazer mais informação sobre leishmaniose para você.